Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar o meu método de estudos que me possibilitou fazer mais de 40 acertos na prova de humanas do Enem, estudando em apenas 3 meses. Para facilitar, eu estruturei essa estratégia em 3 etapas. Na etapa 1, a gente vai fazer a organização, na etapa 2, a gente vai aplicar o método e na etapa 3, a gente vai lapidar. E todas as etapas juntas, elas vão culminar nos seus mais de 40 acertos na prova. Então vem comigo, bora começar pela primeira delas. Quais assuntos estudar para a prova de humanas do Enem? O Enem tem se tornado um exame cada vez mais interdisciplinar. É por isso que é muito importante que você domine cada conteúdo de cada uma dessas matérias. Então a minha recomendação é que você não deixe nada para trás, que você realmente estude todos os assuntos de humanas que você precisa para o Enem. E você pode se perguntar: Bruna, vai dar tempo de estudar tudo? Eu só tenho 6 meses. Sim, vai dar tempo e eu vou te mostrar como você vai fazer isso ainda nesse vídeo. Mas primeiro vamos focar em buscar uma lista de conteúdos completa de humanas para você estudar. Se você assinou algum cursinho, então provavelmente você já tem esses conteúdos, porque os cursinhos têm os cronogramas deles. Mas se você ainda não tem um cronograma de estudos próprio, você pode usar o meu planejamento Enem em 6 meses. Nesse planejamento você vai ter acesso a todos os conteúdos de história, de filosofia, sociologia, geografia, tudo que você precisa estudar para o Enem. Mas não só isso, você vai ter um cronograma detalhado de todas as outras matérias também. Tem uma organização pronta para matemática, para natureza, para linguagens, para redação. E para fechar, você ainda tem uma preparação especial para o mês de novembro, te mostrando o que fazer a cada dia antes da prova. Eu fiz tudo com muito carinho e pensando na melhor estratégia de estudos possível. Se você quiser ter o planejamento Enem em 6 meses, o link tá aqui na descrição ou aqui nos comentários do vídeo. Um segundo ponto dessa etapa é definir agora quantos dias e quantas horas você vai estudar humanas durante a semana. A minha recomendação é que, se você quer entrar em um curso em que humanas tem um alto peso, peso 4, peso 5, ou seja, humanas é uma área muito importante para o curso que você quer, então estude humanas praticamente todo dia se você conseguir. Já se o peso for mais baixo, peso 2, peso 1, você pode estudar humanas aí 3 vezes na semana. Ou você pode deixar para estudar humanas somente nos fins de semana. Isso significa que você provavelmente vai demorar mais tempo para poder terminar o método que eu vou te mostrar aqui. Mas mesmo assim vai funcionar. E quantas horas você deve estudar? Isso varia muito de quanto tempo você tem para estudar por dia. Eu diria que entre 1 e 3 horas já vai ser suficiente. Então se você só tem 1 hora, estude 1 hora. Se tem 2, estude 2. Se você consegue estudar 3 horas, estude 3 horas. E outra dúvida também é onde estudar humanas. Se você assinou algum cursinho, pode ser pelas aulas do cursinho que você assinou. Se não, você pode estudar humanas pelo YouTube mesmo. Eu tenho vídeos aqui no canal que mostram os melhores canais para você estudar cada matéria. Mas um canal que eu já vou recomendando de cara, porque eu gosto muito, é o canal do professor Pedro Renon. Lá ele ensina história, filosofia, sociologia, então você pode assistir as aulas dessas matérias por lá. Organização ok, vamos agora aplicar o método de estudos para humanas. Então vamos para a etapa 2. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar uma matéria para começar a estudar. A ordem de matérias que eu recomendo que você use é história, depois geografia, depois filosofia e depois sociologia. Isso segue a ordem mais ou menos de questões que costumam cair na prova do Enem. Então, geralmente cai mais questões de história e geografia e um pouco menos de filosofia e sociologia. E como é que você vai estudar? Você vai sentar e você vai pegar a sua lista de conteúdos, pega o seu planejamento de Enem em 6 meses e aí você vai começar a assistir as aulas de história. E como é que você tem que fazer isso? É super recomendado que você não assista na velocidade normal. Então, aumenta a velocidade da aula para 1,5 ou 2x. Geralmente 1,5 já tá ótimo, porque 2x às vezes você não consegue entender muito bem o que o professor está falando. Então, se esse professor já fala em uma velocidade razoável, 1,5 tá ótimo. E enquanto você estiver vendo a aula, se preocupe em entender ao invés de decorar. Como assim? O Enem ele não vai te cobrar nomes específicos de pessoas ou de datas, nada disso muito detalhado não. Mas ele vai te cobrar um entendimento mesmo do assunto. O que aconteceu nesse período? Qual a relevância desse acontecimento? Ele vai querer que você saiba analisar as coisas criticamente, que você saiba relacionar eventos. Então tudo isso é importante para o Enem. Ele não tá preocupado com detalhes, mas sim se você de fato sabe analisar as coisas direito. Por isso que enquanto você estiver vendo a aula, é muito importante que você realmente entenda aquela aula. Você pode também ir fazendo algumas anotações. Pode ser no caderno ou pode ser digitado mesmo. Eu
gostava muito de fazer no Notion, mas você pode usar o Word ou qualquer outro programa que você quiser. As anotações digitadas são muito boas porque você economiza bastante tempo. Ou você pode até mesmo, caso você saiba usar, fazer as suas anotações no Anki. Então você já vai criando flashcards com as partes mais importantes da aula e até mesmo colocar esses detalhes como datas, nomes específicos de lugares, pessoas, tudo isso que você acha que você pode esquecer e você tem medo de ser cobrado. Essas coisas mais específicas, se você quiser, você pode colocar no Anki. Você pegou o planejamento, viu qual era a primeira aula de história, sentou, começou a assistir. Lembra sempre, acelera a aula e vai prestando muita atenção no que o professor está falando. Você pode ir fazendo anotações ou flashcards no Anki e aí vai anotando tudo que é mais importante. Finalizou a primeira aula, você vai passar para a próxima. Então, eu recomendo que a cada dia você veja de 2 a 5 aulas daquela matéria que você está estudando. No planejamento Enem em 6 meses, já tem as aulas que você precisa ver a cada dia. Então, no primeiro dia já tem lá as aulas que você precisa ver, no segundo dia que você for estudar já tem as aulas. Então, eu já deixei tudo muito bem organizado para você não se preocupar em quantas aulas você vai ter que ver nesse dia. E um passo opcional é você fazer questões de fixação sobre as aulas que você assistiu. Então, se você assistiu 4 aulas e foi fazendo anotações, uma dica é você ir no ChatGPT, coloca lá suas anotações e pede para ele fazer questões sobre essas anotações que você colocou lá. 5 questões de cada aula já tá ótimo. Fazer questões de fixação é ótimo porque você consegue ver se você realmente entendeu tudo aquilo que você anotou na aula e que o professor explicou. Se você estiver assistindo as aulas por algum cursinho, geralmente a gente vai ter lista de exercícios sobre cada aula que tem lá. Usa a lista do seu cursinho ou usa o ChatGPT, o importante é só que você se teste aí sobre tudo que você viu. Mas não precisa fazer também exercícios de fixação depois de cada aula individual. Sempre faz depois de um grupo de aulas. Então, se no dia 1 você assistiu 4 aulas, quando você terminar essas 4 aulas, aí sim você faz as listas dele. Porque assim você consegue ganhar mais tempo do que se você fosse fazendo essas questões de fixação após cada aula específica. No próximo dia que você for estudar, você vai assistir outro grupo de aulas, de história também. Então você vai fazendo isso até você terminar todos os assuntos de história, seguindo a ordem de conteúdos que você precisa assistir. Em geral, a gente leva de 3 a 5 semanas para terminar todos os assuntos de uma determinada matéria. Então eu levei mais ou menos um mês para terminar os conteúdos de história. E quando você finalmente terminar esses assuntos, você pode passar para a próxima matéria, que é a geografia. Quando você começar a estudar geografia, você vai seguir todos aqueles passos que eu já expliquei para a história. Mas aqui a gente vai adicionar um novo elemento, que são as questões de provas antigas do Enem. Toda vez que você for estudar geografia, você vai tirar aí 30 minutinhos antes para fazer questões do Enem de história. Na internet tem um material muito legal que é um compilado de questões de cada matéria. Então, um compilado de questões de história, compilado de questões de geografia. Eles são muito bons para estudar e eu super recomendo que você use ele. Então, sempre que você for assistir aula de geografia, tira 30 minutinhos antes para você responder essas questões de história do Enem. E enquanto você estiver respondendo essas questões, é importante que você pegue todas as questões que você errar ou que você ficar em dúvida e crie flashcards no Anki. Coloca na frente do seu cartão e atrás você coloca a resposta correta e a explicação daquela resposta. Então, por que as outras alternativas estão erradas e por que essa está correta? Você pode também usar o YouTube para poder fazer a correção dessas questões. Sempre tem vídeos dos professores corrigindo as questões do Enem no YouTube. Novamente, em alguns cursinhos você também tem isso, então você pode usar ele para corrigir essas questões do Enem. Se você não quiser fazer as questões do Enem tradicional agora, você pode fazer as questões do Enem PPL, que é o Enem para pessoas privadas de liberdade. Você pode usar essas questões e poupar as questões do Enem tradicional para você fazer nos simulados que a gente vai falar na terceira etapa. Perceba que a sua rotina vai ficar mais ou menos assim. Você vai começar os seus estudos de humanas fazendo 30 minutinhos de questões de história, depois você vai ver as aulas de geografia e vai finalizar fazendo questões de fixação das aulas que você assistiu. No dia seguinte, você vai repetir o mesmo processo e vai fazendo isso dia após dia até você assistir todas as aulas de geografia que você tem para assistir. É provável que você leve de 3 a 4 semanas para terminar todos os conteúdos de geografia. E quando você tiver feito isso,
você pode iniciar os estudos de filosofia. Só que agora, ao invés de você fazer somente questões de história antes de ver as aulas de filosofia, você vai adicionar questões de geografia também. Você pode até aumentar o tempo se você quiser. Então, ao invés de você fazer somente 30 minutos, você pode fazer 40 minutos de questões. Divide 20 minutos para história, 20 minutos para geografia, ou até mesmo somente 10 para história e 30 minutos para geografia. Finalizando esses 40 minutos, vai ver as aulas de filosofia e depois segue para a questão de fixação. Como filosofia tem menos aulas que história, que geografia, você vai terminar essa maratona mais cedo. Então, provável que você leve aí umas 3 semanas no máximo para ver todas as aulas de filosofia. Quando você finalizar a filosofia, que você for começar a sociologia, agora você vai estar fazendo questões também de filosofia, além de questões de história e geografia. Novamente, você pode aumentar o tempo. Ao invés de fazer 40 minutos, faz 1 hora de questões e aí você deixa a maior parte do tempo para fazer questão de geografia e de filosofia. E aí, quando você chegar naquele momento esperado, que é o fim das aulas de sociologia, a gente pode passar para a terceira etapa dos nossos estudos, que é a lapidação. Agora o nosso foco não vai ser mais teoria, vai ser fazer as questões do Enem. Então você tem todas as questões do Enem tradicional para fazer agora. Você vai usar o tempo que você via a aula de humanas para poder fazer as provas antigas do Enem. Para isso, você vai no site do INEP, vai baixar as provas do Enem e a cada dia você vai responder uma delas. Quer dizer, em um dia que você vai estudar humanas, você vai responder a prova e no outro dia você vai corrigir essa prova que você fez. Então a gente vai fazendo assim, alternando entre responder a prova em um dia e no dia seguinte a gente corrige essa prova. Enquanto você estiver fazendo essas provas, o seu foco tem que ser em aprender a fazer as questões do Enem. Nas primeiras provas que você for fazendo, foca em pegar o padrão das provas, a forma que o Enem costuma cobrar as coisas. Não começa se preocupando muito em acertar todas as questões. Nas primeiras 3, 5 provas que você fizer, foca em adquirir essas habilidades. Passadas essas primeiras provas, você começa a realmente se preocupar em acertar mais de 40 questões. E para isso, você tem que ir analisando quais são os assuntos que você tem errado mais, para que você possa voltar e revisar os pontos daquele assunto que você está tendo dificuldade. Tá errando muito Guerra Fria? Então olha o que de Guerra Fria você tá errando mais. E aí tu vai e rever a aula de Guerra Fria, aqueles pontos específicos da aula que você precisa, ou rever as suas anotações. Você sempre vai revisando o que você tiver mais errando na prova, para você ir tapando esses buracos mesmo de conhecimento. Não vai revisando coisa aleatória porque você acha que tem que revisar. Não, revisa especificamente o que você tá errando. E conforme você for errando cada vez menos, o que você vai fazer também é se preocupar com o tempo. Então, eu respondo a prova de humanas em mais ou menos 1h30. É muito importante que você também tente reduzir o seu tempo. Tente alcançar aí pelo menos 1h50. Esse seria um tempo ótimo para você fazer a prova de humanas também. E outra coisa importante para você poder fazer mais de 40 acertos na prova do Enem é você ir adquirindo as habilidades para responder as questões. Eu falo especificamente dessas habilidades aqui nesse vídeo. Então você pode ir lá, assistir esse vídeo e combinar essas habilidades de resolução de prova com tudo que eu já te ensinei nesse vídeo aqui. E aí você finalmente vai chegar nos mais de 40 acertos. Clica aqui para assistir e a gente se vê lá. Tchau!